Meu nome é Karen, eu sou a mãe do Andrei e eu gostaria de passar uma mensagem assim de muita gratidão para Deus, em primeiro lugar. Eu acho que é muito difícil de agradecer por tanta coisa que a gente conquistou. Mas eu acho que a emoção certa na hora certa. Na hora do desespero, na hora do momento duro da vida, a gente tem que ser forte, levantar a cabeça e correr atrás. Então, 3 anos e meio depois, eu consigo ainda me emocionar com toda a gratidão que a gente teve uma oportunidade imensa. Eu agradeço a vocês, gurias, ao trabalho de vocês, tá? Porque certamente acelerou para quem tá correndo atrás da máquina. Não dá pra dispensar. Como eu conheci, como eu fiquei sabendo do acidente. Eu tava dormindo, 4 horas da manhã, um amigo dele ligou: tia, vem pra cá, ligeiro. Eu estava em Porto Alegre e o Andrei tinha sofrido um acidente em Capão. Como é que foi a minha reação? Eu disse: calma, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Não, tia, tu não tá entendendo, é grave. Peguei a estrada e fui rezando. Eu não tinha o que fazer, fui rezando, fazendo as minhas orações, o que eu aprendi, enfim. Cheguei lá, meu filho mais velho desabou em cima de mim, e quando ele desabou chorando, eu vi que a situação era realmente grave. O que eu poderia dizer para as mães? Família, não se assustem. Não se assustem com o fato de que vocês não vão ter o apoio integral da família, dos amigos e tudo. Quando eu falo apoio integral, é o apoio integral naquilo que uma mãe acredita que o filho possa recuperar. É nesse sentido. Porque o Andrei, os amigos, durante 2 anos os amigos foram lá visitar. É muito importante os amigos comparecerem, é muito importante a família estar presente, é fundamental. Na situação do Andrei, para vocês terem uma ideia, a princípio, o pai achava, e os irmãos dele achavam que talvez o melhor fosse ele ir para uma clínica. Tamanha a gravidade da situação. E eu calcei meu pé. Ele vai ficar em casa. Por quê? Porque o meu entendimento, a partir do autoconhecimento, a partir de tudo que eu me trabalhei e estudei, eu entendo que o fundamental para uma recuperação, não importa a gravidade, é ele estar no ambiente que ele conhece para fazer o reconhecimento, ele estar com a família dele e participar do círculo social da família. Porque eu fiz, inclusive, a gente descê-lo todos os dias na cadeira. Eu tinha que descer. Todo mundo revezava, o técnico, o enfermeiro, o meu filho ou um amigo ajudando a descer e a subir a cadeira. Mas eu não revezava. Eu descia e subia todos os dias com ele. Mas isso foi fundamental para que ele se sentisse, numa vida como a vida de antigamente. Eu faço parte dessa família. Esse é um recado que eu passo para as pessoas. E o que me segurou? Fé, em que pese ninguém acreditasse, e continuam não acreditando. Por incrível que pareça, mesmo dentro da família, as pessoas entendem que assim tá bom. Só que não está bom. Porque ele não chegou na autonomia total dele. O nosso projeto é ele voltar esse braço funcionar e ele voltar a caminhar normal. Mas, Karen, e aí como é que fica? Olha, eu não sei. Enquanto eu estiver aqui, nós vamos trabalhar para isso. Esse é o ponto. Tá? Então, meu recado para as mães. Tenham fé, tenham pensamentos afirmativos, positivos, trabalhem duro, mas muito duro. Desacomodem-se, saiam da zona de conforto, tá? E busquem ajuda. E sim, a neuromodulação vai fazer um atalho tremendo. Eu não tenho como falar, dizer, não, tu pode fazer tudo o outro, e não. Eu sou obrigada a falar que a neuromodulação fez diferença na vida do Andrei, tá? Fez a diferença, porque ela vai acelerar esse processo. Mas não contem só com isso. Tem que trabalhar duro. O neurocirurgião
tentou, e ele teve que ter muita paciência, porque eu disse para ele que ia ficar bem, e ele estava tentando me dizer o tamanho da gravidade da situação, tá? Depois que eu saí do hospital, aí sobreviveu à cirurgia, então vamos lá, 24 horas. As primeiras 24. Passou as primeiras 24, as próximas 48. Passou as 48, próximas 72. Bom, agora de certo ele vai sobreviver, né? Não. E a gente foi contando de 24 em 24 para ver se ele ia sobreviver ou não. E essa jornada durou 58 dias. E durante esses 58 dias, o que eu fiz foi fazer uma vigília. Eu fiquei no hospital. Eles disseram, a senhora vai para casa já no primeiro dia e espera uma ligação telefônica que todo dia a gente vai dizer como é que ele está. E como é que era a informação? Estável e os sinais. Né? Obviamente eu não fiquei lá. Então, ali naquele momento já, depois da cirurgia mesmo, eu reuni todo mundo, estava todo mundo cético, quer dizer, 99,9% achava que ele não sobreviveria, que ele ia falecer mesmo. E eu fiquei firme. Não foi à toa, não é do nada, né? Eu simplesmente fui para casa da minha comadre e ali teve um momento, falando com a minha psicóloga, que ali sim eu desabei, longe de todo mundo. E eu não acreditei que aquilo estivesse acontecendo comigo. Porque eu sabia a filha que eu fui perante Deus. Então eu sabia que eu não merecia aquilo. E eu sabia que o Andrei também não merecia. Todo mundo bebe, né? Por que ele beber, cair de um beliche, vai matar ele? Se todo mundo bebe. Ele nem de carro estava. Então esse foi o meu desafio. Uma situação que eu tive que enfrentar. O que ficou claro para mim? Ficou claro para mim que eu não ia ter força de ninguém. Isso era uma situação que equipe médica nenhuma me deu. Ao longo dessa jornada, que já fazem 3 anos e meio, o Andrei já passou por 10 neurologistas, neurocirurgiões, entendeu? Então são especialistas em trauma. E nenhum deles me disse que ele ia se recuperar. Só que eu tive uma formação que eu busquei, né, não só espiritual, como também do ponto de vista de autoconhecimento, que me ajudou a fortalecer. Nesse meio tempo, do acidente para cá, já faziam 9 anos mais ou menos que eu conheci o Brain, que é o Congresso do Cérebro, Comportamento e Emoção, e eu ia, porque eu adoro neurociência. E eu assistia todas as palestras sobre tudo, porque eu gostava. E foi lá que eu conheci a neuromodulação. E a neuromodulação, ela, na época, quando eu descobri, foi no congresso daqui de Porto Alegre, o primeiro que teve, se não me engano, em 2015 ou 2016. E eu falei na época com o Dr. Pedro Chestats, que foi quem apresentou a neuromodulação, e perguntei para ele sobre a minha sogra na época, se tinha chance ou não, estava começando o tratamento. Beleza. Falei pro meu ex-marido, mas eles não quiseram fazer. Quis a vida, né, que 5, 6 anos depois o meu filho estivesse na situação em que estava. Eu falei com alguns neurocirurgiões e o que eles disseram? É muito arriscado tu fazer isso agora, a gente não sabe se isso vai dar certo, tu não sabe, porque ele já teve perda neurológica gravíssima, e tu não sabe se isso vai funcionar e que problemas pode dar a neuromodulação. Por causa disso, que os neurocirurgiões me disseram, 2 deles especificamente, um nem recomendou, nem tocou no assunto, e o outro me alertou sobre a neuromodulação não ser uma coisa boa. Por causa disso, eu esperei 8 meses. Quando chegou janeiro do ano seguinte, eu disse, chega. Marquei a consulta com o Dr. Pedro Chestats, conversei com ele e ele disse neuromodulação. E na época ele perguntou o seguinte, bom, qual é o foco de vocês? Bom, ele precisa tudo, porque ele está em cima de uma cama e numa cadeira de rodas. Ele precisa de tudo. Aí, tá, mas o que é mais importante agora? E aí o consenso foi dor, que ele sentia muita, mas muita dor. Então, por causa disso, a gente começou. E o que eu notei? A gente fez o tratamento e não deu 30 dias depois, a gente viu um sinal da perna mexendo. Eu e a enfermeira que cuidava dele de noite, a gente viu que a perna se mexeu. A perna esquerda.
porque até então a gente não tinha visto isso. Aí eu disse, está no caminho. Então foi assim que eu conheci a neuromodulação e foi assim que a gente veio parar aqui. Uma coisa importante que eu percebi, outra coisa que eu notei, a fisioterapia, olha, teve um médico que me disse o seguinte, um ortopedista, não adianta ele fazer 1 hora de fisioterapia por dia e ficar 23 horas na cama. Aí eu, opa, aquilo me acendeu um alerta na primeira semana que ele chegou em casa. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, o que eu notei, sabe, com a neuromodulação, que eu penso que é isso que as pessoas precisam entender. No tratamento, nós precisamos associar terapias. O trabalho que nós fizemos com a Andrei é um trabalho muito puxado em termos de fisioterapia e estimulação com outros profissionais, como Pilates, educador físico, só que isso foi um gradual, né? Ele foi um crescendo gradual. O que eu notei? Não dá para tirar a neuromodulação, porque ela faz essas conexões. Mas eu não posso ficar só com a neuromodulação. Por quê? Porque eu preciso fazer o estímulo dos dois sentidos, tanto do cérebro para o corpo, quanto do corpo para o cérebro. Sem esses estímulos indo nas duas direções, não é que não vai dar resultado. Vai dar, mas vai ser muito lento. Esse é o problema que as pessoas enfrentam. Elas querem uma solução prática e que elas possam ficar sentadas, como eu estou aqui nessa cadeira. Faz o trabalho ali que o meu cérebro vai funcionar e beleza, eu vou voltar a andar. Não é assim que funciona. Então, essa é a mensagem que eu passo com relação a essa atividade. Já em fevereiro, fez 2 anos que o Andrei começou, então nós temos 2 anos e meio de neuromodulação. E nisso, sempre com muita atividade de fisioterapia, hidro dentro da água, físio dentro da água, educador físico, pilates, muita coisa, e também cognitivo. Cognitivo também na área da leitura, na área do raciocínio lógico, matemático, que auxiliou bastante, por incrível que pareça, porque tu tá estimulando, a gente faz aqui estimulações para uma área e de repente o cérebro começa a responder em outras também. Com relação à dor, a gente nem percebeu que a diferença de queixa de dor dele simplesmente desapareceu. Hoje ele sente dor no braço, porque agora que eu resolvi voltar para o estímulo do braço esquerdo e do detalhe, porque o nosso maior ganho foi ele voltar a andar. Então, o que eles previam para o Andrei? Se ficasse vivo, vegetativo. Se não ficasse vegetativo, não teria consciência, não teria uma consciência de saber quem ele é e a relação com a família. Tudo isso estava escrito. Que ele não enxergaria, né, possivelmente não enxergaria, porque rompeu uma artéria grave, importantíssima da visão. Então, a gente teve que trabalhar com todo esse prognóstico. Vamos falar do quanto o Andrei evoluiu e das melhorias. Então, a gente tem o seguinte passado: em cima de uma cama, morre, não morre, vegetativo, sem consciência, sem poder enxergar, usando fralda, enfim, com um cuidador eternamente. Esse era o passado dele. O que nós temos hoje? Ele saiu desse estágio, ele largou essa parte de fraldas, ele foi para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas ele foi para a muleta, da muleta ele passou a andar sem muleta, hoje ele caminha. Então, hoje ele caminha. Não caminha perfeitamente ainda, porque, como eu disse, nós estamos num processo de evolução. A gente não desistiu e a gente está insatisfeito positivamente. Gratidão por tudo que nós conquistamos, mas insatisfeitos com o que nós já alcançamos. Por quê? Porque é possível mais. Então, isso foi em termos de mobilidade que a gente saiu dessa realidade. Bom, aí, o que nós temos? O Andrei sobe escada, já faz 1 ano. Então, em 2 anos, em menos de 2 anos, ele conseguiu tudo isso. Agora, no 3º ano, ele entrou na faculdade de fisioterapia. Está fazendo uma disciplina. E aí, o que a gente percebe? A capacidade de concentração dele
era uma capacidade extremamente resumida. Ele não tinha a memória recente que ele fixasse. E hoje ele tem condições de trabalhar isso. Então ele tem a fisioterapia que ele está fazendo, que é uma faculdade, né? E nessa faculdade ele já está trabalhando outras coisas com relação à memória, com relação a outros recursos. Agora a gente começou esse mês com um curso de cozinheiro-chefe no Senac em Gramado. Uma gastronomia, no caso cozinheiro-chefe, para ele desenvolver as habilidades. Tá? Então é isso que nós temos hoje, o passado dele e o que o Andrei tem hoje, nesse instante. Daqui para frente, só Deus sabe, nós vamos continuar trabalhando.